Noite, tudo bom, pessoal? Meu nome é Caroline Paim e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o projeto de extensão Pintando 7, tá bem? Bom, vou falar um pouquinho de mim antes da gente começar. Eu sou aluna do curso de Pedagogia, né? Eu faço licenciatura em Pedagogia na Unifax e eu estou no oitavo semestre, estou no último semestre, mas por conta da pandemia, a gente não pôde estagiar. Então, esse vídeo faz parte, essa aula gravada aqui nesse vídeo faz parte do meu projeto para estágio, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouco sobre a pintura dentro da educação infantil, a importância da pintura dentro da educação infantil, tudo que a gente pode fazer com ela, explorar de várias maneiras. Tá legal? Bom, esse daqui vai ser o sumário que a gente vai utilizar. Eu vou falar um pouco sobre a descrição e o objetivo do projeto, o desenvolvimento, trazendo dentro dele vários tipos de pintura, pintura a dedo, pintura com esponja, com cotonete, com pincel, e a importância disso, quais são os benefícios, como é que a gente pode explorar mais, e que tudo que parece ser uma brincadeira só divertida, né, para as crianças, na verdade tem uma ação muito maior que é o desenvolvimento da coordenação, que vai ajudar no processo, inclusive, de escrita. Então, é muito importante isso aí. Depois eu vou falar dos resultados, o que é que a gente espera com esse projeto, e depois as referências, para vocês verem como é que a gente... É o que foi que eu pesquisei antes de trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Bom, qual o objetivo? O objetivo do projeto, né? É trazer um pouco sobre a importância da pintura na educação infantil. Isso vai possibilitar com que a criança, ao tocar no pincel, a fazer os movimentos, ela possa começar a conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, né? Aprender a ter mais domínio, a segurar com mais força. Então, isso é muito importante, né? Ela também vai aprender sobre cores, sobre formas, né? E como ela pode explorar a imaginação, né? Trabalhar a questão da criatividade. Mas a gente não vai falar só necessariamente do pincel, então a gente vai falar sobre a questão de utilizar um cotonete, sobre o movimento de pinça, que é extremamente importante, de utilizar uma esponja e vários, inclusive o lápis de cor, né? Para uma pintura simples que às vezes os pais não querem utilizar em casa, a tinta, mas pode pelo menos utilizar o lápis de cor, que também é extremamente importante para a criança. Então, o objetivo desse projeto é justamente isso, é trazer várias maneiras de utilizar a pintura e, e mostrar todos os benefícios que a gente pode ter utilizando esse tipo de artifício e ferramenta quando a gente estiver trabalhando com uma turma, né, dentro da educação infantil. Então, a importância da pintura é muito grande dentro para esse grupo, né? E a gente vai falar sobre a importância disso, tá bom? Bom, pintar é um exercício motor completo, né? E abrangente. Por meio da arte, muitos conceitos são assimilados e a criatividade encontra espaço para se manifestar. Então, quando uma criança está pintando, ela também está adquirindo o controle do manejo de diversos tipos de materiais, né? Então, ela vai o traçado, a força que ela precisa colocar para uma determinada questão ou para alcançar uma cor que ela deseja, né? Então, às vezes, a questão do mais escuro ou do mais claro, né? A questão importante de respeitar as margens, né? E a característica da textura dos materiais que estão sendo manipulados, né? Então, tudo isso é importante. Então, quando a gente trabalha com educação infantil, na verdade, a gente tem muitos e muitos e muitos e muitos objetivos que estão incutidos ali naquele vídeo, né? Ou naquele momento, desculpe. Então, o que acontece? Tudo que a gente faz quando eu trago uma forma. Então, a gente já começa a trabalhar com eles naquele momento da brincadeira do desenho com as formas,
Quando a gente começa a falar de cor, então a gente vai dando nome às cores que a gente começa a trabalhar com eles. Quando a gente começa a fazer com que eles peguem, né, grãozinhos, né, eles vão trabalhando com o movimento de pinça. Então, dentro da educação infantil é muito importante essa questão, porque a gente vai trabalhando de forma global muitos conceitos. Dentro, às vezes, para quem não tem o olho treinado, acho que é simplesmente colocar a criança para fazer uma pintura, para colorir um desenho. Mas não, muitos conceitos estão sendo envolvidos ali naquele momento. Então, isso é extremamente importante, né? Então, a parte do desenvolvimento motor, a parte da gente falar de um conceito, de trabalhar os animais, de dar nome às formas. Então, tudo isso a gente vai trabalhando aos pouquinhos. E é super importante para a criança a gente trazendo esse mundo e sempre com muita criatividade, dando a eles a oportunidade de fazer isso. Bom, algumas coisas a gente precisa falar quando a gente vai falar da pintura na educação infantil. A primeira coisa é que toda criança gosta de desenhar e de pintar, né? Então, é uma atividade já prazerosa para elas, né? Então, desde os mais pequenininhos até os maiorzinhos, todos gostam de pintar, né? Se distraem e nesse momento eles estão exercitando muitas coisas, principalmente o exercício da coordenação motora, né? Então, quando uma criança desenha e ela fica dentro da margem do desenho, por exemplo, quando ela está pintando e ela recebe um desenho e ela fica dentro da margem, né? Do limite do desenho, ela está trabalhando ali muitos conceitos, né? Embora não pareça, né? Parece só que é um desenho, uma pintura mais bonitinha, mas na verdade não é isso, né? Então, isso é muito importante. Então, e nesse momento da pintura, ela desenvolve várias habilidades, como eu já venho comentando, né? Então, isso é muito importante. A outra questão, quando a gente coloca uma criança para desenhar ou para pintar, ela começa a trabalhar a imaginação. Então, por exemplo, às vezes a gente dá uma criança, pede para ela fazer um desenho de uma casa. Então ela começa a imaginar como é que ela vai fazer isso, como é que o sol vai aparecer, como é que vai ser a árvore do lado da casa. Então ela começa a trabalhar uma questão de imaginação, de criatividade. É extremamente importante para alguns marcos do desenvolvimento, quando a gente pede, por exemplo, para a criança desenhar para ela se desenhar, né? Então a gente consegue identificar que ela já conhece, consegue desenhar as formas do corpo, né? Colocar as pessoas com pernas, com braços. Então isso mostra o desenvolvimento, né? É uma fase do desenvolvimento. Essa questão do desenvolvimento da coordenação motora fina, né, que é muito importante. A comunicação, porque no momento que ela está pintando, ela também está se comunicando, você vai se comunicando com ela vai se comunicando com os colegas. Existe uma coisa importante nesse momento da comunicação, que é que a depender do tipo de material que você estiver utilizando, e se ele for colocado de forma a todas as crianças dividirem esse material, então colocou um baldezinho com muitos lápis de cores, então cada um vai lá pegar. Então, essa questão de compartilhar. Então, tudo isso ajuda nesse processo, né? E a comunicação é importante, a gente aprender a se comunicar desde cedo, sempre. A outra coisa importante também é começar a explorar a questão das cores, das formas, das texturas. Então, tem criança que, quando a gente começa a trabalhar com textura, ela não gosta de pegar na tinta, né? Então, para ela, cria um determinado estranhamento pegar, né? Melar a mão, sujar a mão, então não gosto. Então é também uma parte desse processo a gente trabalhar. Então, no momento que pega a esponja, que dá um cotonete, do algodão, do pincel, das cerdas, então tudo isso é uma forma de trabalhar esses tipos de texturas diferentes, né? Então, a depender do tipo de coisa que a gente for fazer também, do tipo de atividade, do tipo de pintura que a gente for propor,
a gente pode fazer de uma maneira que a criança vá explorando. Então, a gente trabalhando de forma global. Então, dessa maneira, fica muito mais tranquilo, fica muito mais rico o trabalho para a gente que está proporcionando e para ela que está vivenciando, nem se fala, né? Muito importante. Bom, dentro das coisas que a gente falou sobre a questão né, de que a criança da pintura na educação infantil, a gente vai destacar principalmente a questão do desenvolvimento motor, tá? Dentre dos outros todos os benefícios que a gente tem, que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente, um especificamente que é o desenvolvimento motor, a gente precisa trabalhar de forma, a gente precisa dar um destaque a ele um pouco maior, tamanha a sua importância, né? Então, dentro da educação infantil, é o momento da gente realmente destacar essa, essa natureza, né, do desenvolvimento motor. Então, tudo que a gente pode fazer para favorecer o desenvolvimento motor da criança, e quando eu falo do desenvolvimento motor, não estou falando de uma criança com problema, estou falando de crianças normais, tá? Se para a criança normal o desenvolvimento motor é importante, para as que têm algum tipo de deficiência ou de atraso é mais importante ainda. Então, tudo que a gente pode fazer, né? Tudo que a gente pode trazer mais divertido, mais lúdico, para que eles corram, pulem, dancem, brinquem, a gente está ajudando e favorecendo o desenvolvimento da coordenação motora, né? Do desenvolvimento motor. Então, essa é uma questão muito importante. Quando a gente começa a falar sobre o desenvolvimento motor fino, né? A coordenação motora fina, a gente já começa a trazer agora pontos de movimento de maior precisão e de maior força, né? Como é que ele vai empregar. Então, quando a criança faz o movimento de pinça com o dedo para segurar um pincel, né? Ela está fazendo o desenvolvimento. Quando a gente tem uma criança pequena em casa, por exemplo, um exercício super legal para você fazer é que no momento da refeição, você colocar num pratinho assim uns grãos de milho, de feijão, para criar, e se não dá talher, né, ela vai com o dedinho nesse movimento para pegar. Então, esse movimento é importante. Então, tudo que a gente vai fazendo com o bebê, à medida que ele vai que ele vai crescendo, a gente acaba ajudando a estimular a coordenação motora. Então, uma dica para quem tem criança muito pequena é essa, né? Então, no momento que for fazer a refeição, dá para ela poder pegar. E aí ela vai pegando lá com a pincinha e vai ajudando no desenvolvimento motor dela, né? Então, ela vai aprender que se ela apertar muito o feijão vai amassar e aí ela vai tendo um pouco mais de calibrando essa força quando ela vai trabalhando. Então, tudo isso é extremamente importante. Então, o desenvolvimento motor, a gente vai dar um destaque maior para ele devido a essa importância, tá? Então, aí, pronto, passei aqui. A outra coisa importante, a gente agora vai começar a falar, a gente agora vai botar a mão na massa para poder ver como é que as crianças, os tipos de atividade de pintura que a gente pode fazer com elas para ajudar no desenvolvimento, para ser divertido, né? Mas vamos falar de algumas recomendações antes, principalmente se for fazer em casa. A primeira coisa é você pedir, colocar um avental específico na criança para que não suja a roupa ou não suja a farda, né? Se ela tiver de farda. A escola que minha filha estudava pedia todo ano uma blusa branca que a gente identificasse, então a gente marcava o nome dela na blusa, mandava uma blusa mais folgada e era blusa de artes. No final do ano a gente recebia a blusa toda pintadinha assim, toda suja de tinta que ela utilizou. E é engraçado que à medida que ela foi crescendo, não, então ela tinha desde do G1, ela tinha uma blusa, né? E a gente foi mandando uma para cada ano. E é engraçado que no passar dos anos, depois quando ela chegou no G4, que a gente comparou, a primeira blusa era muito suja de tinta e a última do G4 foi muito menos suja, né? Então, assim, você vê que a criança começa
a prestar atenção em algumas coisas, né? Por ela mesma, né? Então ela vai se organizando de uma maneira interessante. Então, se você tem problema ou se você não quer sujeira na criança, coloca um avental, coloca uma blusa que possa sujar para que não tenha problema, porque acidente acontece e criança, principalmente nesse momento, ainda não está preparada. A outra coisa é tirar de perto, né? Tapete, mochila, objeto que não possa sujar, né? E que possa manchar por conta da tinta. Então, tira de perto, não deixa nada. Se for necessário, né? Ou se for possível, aí depende, né? Porque a depender de onde você estiver, não tem problema sujar o chão, depois tinta no chão é mais fácil de tirar, né? Mas se for necessário para você, for preciso, você pode forrar com jornal que ajuda depois a fazer a limpeza, né? A outra dica importante que eu tenho é você deixar perto de você ou papel toalha ou um pano de limpeza para que no momento de uma emergência, então assim, virou um recipiente de tinta, um aluno se sujou muito, então derramou nele um recipiente de tinta, derrubou a água onde estava sendo lavado o instrumento que estava sendo utilizado, como o pincel. Você rapidamente consegue controlar essa sujeira. Então, isso é importante. Então, essas são as recomendações antes de brincar com tinta, né? Para que não se tenha problema em relação à sujeira, né? Não ter outros problemas, tá bom? Bom, primeiro vamos começando a falar da pintura a dedo. Então, geralmente a pintura a dedo começa lá na educação infantil, mas bem nos inícios, são dos primeiros tipos de pintura que a gente faz com as crianças pequenas, por diversos motivos. Primeiro, que elas ainda não estão preparadas para poder utilizar uma ferramenta. É importante que elas estejam, que elas manipulem a tinta com as mãos, porque nesse momento de manipular as tintas com as mãos, eles vão poder trabalhar a textura da tinta, sentir a textura. Então, hoje, na educação infantil, existe uma preocupação muito grande, né? Então, a gente faz uns painéis, colocando algodão, telinhas, grãos, macarrão e vários tipos de textura, esponja, algodão, para poder a criança ir experimentando cada uma delas, né? Então, e a tinta é importante, né? Então, assim, tem criança que tem hipersensibilidade a esse tipo de toque, de textura, e a gente precisa ir desconstruindo isso com eles aos poucos. Então, é importante que a criança tenha esse momento de pegar na tinta, de se sujar. Então, isso daí é fundamental. Então, esse é o primeiro, é o primeiro tipo de pintura que a gente vai fazer. Então, que tipo de material a gente vai utilizar? Utilizar tinta guache, né, que não seja tóxica, que seja aquela atóxica. Usar de cores variadas, é importante para eles trabalharem com cores, né? Eles vão começar a conceituar isso. E o papel, onde a gente vai começar a trazer eles para trabalhar e guardar também depois esse tipo de produção que eles fizerem. Também é muito importante fazer salvar esse tipo de registro, né? Então, aqui nessa imagem eu trago duas crianças brincando com as tintas, né? Um menino mais tímido brincando com a tinta azul, né, com o dedinho, e a outra menina já pintando de forma mais abundante com as duas mãos e brincando bastante. Tá vendo a roupa do menino lá toda suja, né? Então, assim, se você não quiser ter esse tipo de cuidado, coloca uma roupa que possa sujar, um avental que possa limpar com facilidade. Eu particularmente gostava de receber as da minha filha, que eram preparadas para isso, todas pintadinhas, tá? Bom, esse daqui é um outro tipo de pintura de dedo que a gente pode, no momento, por exemplo, ajudar a criança a criar um objeto específico utilizando apenas o dedo. Então, aqui a gente está trazendo uma flor que você pode ir indicando à criança como fazer. Nesse momento, você começa a ensinar ela vários tipos de coisa, inclusive a questão da lateralidade e tudo mais. Então, essas são pinturas um pouco mais elaboradas, mas que com cuidado a gente pode ir orientando a criança que faça, né? E mostrando a ela o que é possível ela fazer só utilizando o dedo. Então, e isso aí a gente vai despertando a criatividade, a imaginação e por aí vai. Então, da mesma forma que a professora traz uma flor
como exemplo do que pode ser feito, ela pode pensar em outros 1 milhão de coisas para poder fazer, justamente utilizando esse conceito que você vai apresentar para ela, tá? Bom, essa daqui é uma imagem sobre como você depois expor esses resultados, né? Então, assim, o que é que aconteceu com a pintura, né? Então, pintura a dedo, a gente trazer para os pais, mostrarem a exposição do que os filhos fizeram e depois incluir isso lá no portfólio, né? Para fazer a apresentação. Mas observem, parece um exercício simples, mas nesse momento eles trabalharam a questão da textura, eles começaram a fizeram um exercício de desenvolvimento motor, eles fizeram também trabalho com a lateralidade, porque para que respeitassem as margens e tudo mais. Então, são regrinhas que a gente vai trabalhando que vai ajudando no desenvolvimento, né? E depois apresentar para os pais, isso aí é muito legal. Então, a gente pode fazer de várias maneiras, uma vez no ano ou em várias vezes, depende de escola para escola, mas o importante é apresentar aquilo que as crianças fizeram e, claro, marcar o trabalho de cada uma para que os pais possam ver orgulhosos a produção dos filhos. Bom, pintura com as mãos, né? A pintura com as mãos ela é muito legal, principalmente na educação infantil, então talvez um segundo passo para crianças bem pequenas, onde às vezes elas não conseguem desenhar, mas ela utilizar o próprio corpo dela para poder fazer uma pintura é muito legal. Então, ela começa a despertar um desejo de fazer outras coisas e descobrir várias formas, né? Então, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a tinta, né? Com papel e com pincel para poder ajudar a espalhar a tinta na mão das crianças, né? Essa imagem daqui é uma imagem de uma flor que foram feitas com palmas de mãos pintadas, coloridas, e ficou super lindo. Então, é um super exercício para você pegar e fazer com seu filho, ou a escola também utilizar esse tipo de conceito, né? Então, eu acho muito legal, muito bonito. Bom, aqui eu estou trazendo 4 imagens diferentes para que a gente utilize a criatividade para fazer com que os alunos pintem, né? A gente pintar a mão deles, colocar no papel e depois ajudar a fazer um tigre, a fazer um pássaro, a fazer um koala, a desenhar uma zebra. Então, essas são questões assim que ajudam no processo de imaginação e de criatividade da criança também. Então, a cor específica e trabalhar a cor. Então, vou desenhar um tigre. Que cor vai ser esse tigre? E aí, trabalhando com ela em relação a isso, né? Eu vou pintar minhas 2 mãos e eu vou fazer as asas do pássaro, né? Então, todos esses são conceitos que a gente vai trabalhando. Outra coisa, nesse momento que eu estou falando dos animais, eu posso trazer vários outros elementos da vida dos animais para poder trabalhar com eles. Então, nesse momento, a gente não vai falar se é mamífero, se bota ovos, não vai fazer desse tipo de coisa, mas a gente vai poder tratar as cores dos animais, a gente vai poder trazer outros elementos que eles gostem, né? A forma do animal, né? E aí começar a trabalhar assim. Então, é muito importante já trazer esses conceitos no momento que a gente está fazendo uma brincadeira. Então, eu vou fazer o bico do pássaro, né? Então, eu posso fazer um cone ou um triângulo, né? A árvore que o koala está, que ele está agarrado, né? Então, a gente vai trabalhando esse tipo de forma, vai trabalhando as cores de cada um dos animais, a quantidade. Então, eu desenhei um tigre, mas eu desenhei duas girafas. Então, são coisas que a gente vai começando. Se forem crianças que já tiverem no momento de trabalhar de forma, já tiver no processo de pré-alfabetização, a gente pode simplesmente falar, né, que onça começa com a letra O e por aí vai. Então, são conceitos que a gente vai trabalhando aos pouquinhos e brincando e se divertindo com eles, tá? Esse outro daqui também é muito bonitinho, né? Então a gente pintou a mãozinha da criança de laranja, colocou lá no papelzinho dentro de um aquário.
Então, começa a trabalhar a criatividade da criança. Então, assim, quantas crianças não olharam isso aí e pensaram no Nemo? Pela sua cor, por ser um peixinho, por estar dentro de um aquário, como o Nemo ficou preso e tudo mais. Então, tudo isso é importante. E tem um último que eu achei muito lindo para trazer para vocês, para a gente pensar aí se a gente for fazer uma atividade como essa, a gente fazer duas corujinhas, né? Bem bonitinho, mostrar os galhos e tudo mais. Então, assim, ficou muito interessante, né? E dá para fazer muita coisa, dá para fazer lagosta, dá para fazer muitas outras coisas, tá? Muitos outros animais nesse estilo aí. Bom, agora vamos falar sobre as esponjas, né? O que é que a gente vai trabalhar com a pintura de esponja, né? Trabalhando de uma forma assim, a gente começou no dedo e vai terminar lá com o pincel, passando por várias ferramentas. A esponja, eu trouxe 3 tipos de forma de você trabalhar com a esponja diferente, mas que todas elas são proveitosas para criança, né? Você pode aplicar com crianças mais novas, e tanto faz, né? Na verdade, assim, o importante é a criança se desenvolver e achar nesse momento a oportunidade de trabalhar a sua coordenação motora, né? Principalmente a coordenação motora fina. Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de esponjas, tá? Essa esponjinha mesmo, ou de lavar prato, ou de banho, tá? A gente vai trabalhar de forma diferente. Esse daqui tá o material geral. Depois eu vou explicar cada um deles porque a esponja vai diferir de um para o outro. Tinta guache. A gente vai precisar de água em alguns momentos, né, para poder diluir a tinta. Prato, se você precisar, o prato é importante porque você vai colocar a tinta e vai poder mergulhar a esponja dentro do prato para poder molhar, né? Cartolina ou qualquer outro tipo de material que você queira, né? Material que você vai precisar para proteger a sua área e o papel toalha que eu já comentei sobre a importância de você ter perto de você nesses momentos que você vai fazer esse tipo de atividade, tá? Esse daqui é a forma mais, como é que eu vou dizer assim, talvez mais fácil seja para crianças menores, para a gente trabalhar com a esponja. Então, se eu tiver garrafinhas, né, essa daí é de um leite, eu não queria falar a marca, mas vamos lá, é um Yakult, né? Então, o leite fermentado, pronto, achei a palavra. Então, assim, do leite fermentado, você coloca cada um, tem 4 aí, o verde, o amarelo, o azul, o vermelho, cada um você vai colocar um pouco da tinta, já diluída em água, por isso que a gente precisava da água. Você vai pegar uma esponja, vai botar em cima e com um cordão você vai dar uma volta para poder fechar e segurar. Você poderia tentar fazer isso também com borracha, mas eu acho que a borracha tende a soltar e criar maior lameira no seu trabalho. Então, o cordão amarrado na ponta, ele vai segurar mais e vai dar à criança uma segurança para poder trabalhar. Então, a ideia de que a criança ela pegue essas garrafinhas, vire e ela mesma vá pintando no papel ou fazendo o desenho da melhor forma que for para ela. Então, assim, ela não vai ter a dificuldade de ficar molhando a esponja, porque toda a tinta já vai estar dentro da garrafinha e ela vai poder utilizar da melhor maneira possível, uma cor só, quantas cores ela quiser, ela vai poder trabalhar com isso. Então, essa daí é muito legal de trabalhar porque evita sujeira e talvez esteja mais assim, seja mais indicado para crianças menores, tá? Vamos lá. Esse daqui é o segundo, né? Então, assim, eu tenho as esponjas, mas aquele mesmo material que a gente já tinha comentado, né? Então, eu tenho um pratinho que eu vou precisar colocar as coisas, a esponja que a gente vai passando, o papel onde a gente vai colocar, e aí fica livre para a criança fazer o tipo de desenho que ela quiser e pintar da forma que ela quiser a sua pintura, da forma que ela quiser fazer esse trabalho. Então, esse daí a criança é ela que vai mergulhar a esponja na tinta e vai passando, né? Diferente do outro que já estava dentro da garrafinha diluído em água, tá bom?
Esse daqui é um pouco diferente, porque nesse daqui eu tenho a esponja já com formatos variados. Então, aqui, por exemplo, nessa figura mais à direita, vocês estão vendo um carrinho, um patinho, um coração. A pintura que foi feita, a gente mostrou de tartarugas, né? Os corações e tartarugas também. Então, são traz uma facilidade porque a criança não vai precisar, não é um desenho, ela já vai fazer isso, ela vai precisar mergulhar a esponja na tinta para poder pintar. Mas apesar da esponja já ter um formato específico, ela vai trabalhar muitas outras coisas. Então, que tipo de cor que ela vai utilizar, ela vai ver o que é que ela vai fazer, ela vai escolher, ter a opção de escolha, né, em relação as formas que ela vai trabalhar. Então, ela vai pegar um formato, vai pegar outro, vai pegar todos. Então, ela vai decidindo, né? Então, por exemplo, na imagem que a gente vê à esquerda, a gente está vendo as tartarugas e vários corações. Então, isso vai trabalhando com a imaginação da criança e vai dando a ela também a oportunidade de trabalhar novamente com a tinta. Agora, com a esponja, ela vai pegar na esponja, né? A passada também, ela pega na esponja, né? Porque a da garrafinha não precisava ela pegar na esponja, porque estava na ponta da garrafa. Mas nesses dois ela pega, então ela trabalha com uma segunda textura, né? Então, apesar de já ter trabalhado com a tinta, ela começa a trabalhar também com a textura da esponja, né? Então, para ela é diferente. Então, tudo isso é uma oportunidade. Então, dela trabalhar outra coisa. A gente vai trabalhando também a questão, além das cores, a das formas, né? Se a gente vai trabalhando com os animais, a gente pode voltar para poder falar dos animais e tudo mais, e tudo isso é um momento de instrução para a criança, né? Esse daqui, a gente agora vai falar sobre a pintura com cotonete. A gente poderia fazer de várias formas, mas esse daqui é bem interessante, porque você pode dar ela tanto além da tinta do cotonete, você pode dar folhas em brancos ou com desenho, esse em especial tá com desenho, e dar à criança a oportunidade dela pintar utilizando a esponja. Então, observe, ela está utilizando o movimento da pinça duas vezes, no momento que ela está a segurando o tubinho da tinta e no outro quando ela está pegando o cotonete para poder segurar. Então, isso é um passo no desenvolvimento motor, né? Mais uma forma dela exercitar. Então, ela está exercitando dessas duas maneiras. Outra coisa, o movimento, né? Porque ela está colocando o cotonete dentro do vasinho com tinta para poder tirar. Então, tudo isso é importante. Parece que é uma brincadeira, né? Acaba sendo extremamente divertido, mas é um treinamento, né? Então, ela vai colocar, vai tirar, vai pintar, vai trabalhar os limites do desenho, né? Então, ela vai tentar trabalhar ali dentro do desenho e tudo mais. Então, são treinamentos, a gente vai observando isso, né? Então, cada vez, ela vai sair muitas vezes desse traçado, né, do desenho por enquanto, mas à medida que ela for crescendo e for tendo mais coordenação, ela não sai, ela para de sair. Então, isso é importante, tá? Esse outro aqui, ó como esse daqui também é a mesma coisa. Mas observem, o trabalho é diferente. Então, ela, na verdade, não está fazendo um desenho especificamente, ela está cobrindo um traçado que foi deixado para ela. Então, tudo isso, inclusive, o fato dela não ser ela que fez o primeiro desenho, ela só está cobrindo, ajuda muito essa questão da coordenação motora, dela manter o traçado em cima e ela evitar. A mesma coisa, ela continua pegando o cotonete com a pinça, ela continua nesse treinamento da pinça, que é importante, e que é um movimento que vai se precisar lá na frente, porque agora ela está segurando o cotonete, mas daqui a pouco ela vai segurar um lápis. Então, é importante que ela se aprenda a pinça, porque lá na frente vai ajudar isso bastante no momento da escrita. Então,
é fundamental, na verdade, que a gente faça esse tipo de trabalho com as crianças. Então, quanto mais cedo a gente começa a fazer esse tipo de treinamento com ela, da pinça, no momento que ela vai comer, no momento que a gente dá um objeto para ela segurar e ela começa a vir com o dedinho. Então, ela começa a descobrir o mundo dessa maneira, né? Antes de falar, antes de qualquer coisa, ela começa a trabalhar e a conhecer com a mão. Então, tudo que a gente pode fazer para o desenvolvimento da criança, desde pequenininho, é importante, tá? Ó, essa daqui, na verdade, não é necessariamente uma pintura, mas é uma estratégia importante para a gente poder trabalhar. Então, observe. Com alguns recursos simples, né, como papel, né, nesse caso eu coloquei o papel A3 porque ele é um pouco maior, lápis de cores e tampinhas de garrafa, a gente pode simplesmente colocar a criança para fazer, como ali do lado do número 1. Eu tenho um traçado com ondas, as nossas, a forma como as tampinhas foram colocadas, ela vai ajudar a criança no movimento de fazer isso. Isso é desenvolvimento motor fino. Então, essa é uma atividade legal. E você pode atribuir isso a outras coisas. Então, você pode pedir que ela faça esse movimento e atribuir ele a uma onda, ou você pode atribuir ele a uma cobra ou uma minhoca, ou várias outras coisas que você pode trazer dentro desse movimento para que ela possa trabalhar, né? Então, você vai trazendo para ela uma criatividade de algo que ela não tinha pensado. Então, e no momento que ela faz o traçado, que você desenha lá do lado do número 1 a ondinha, ela vai saber como é que ela tem que fazer isso em volta das tampinhas. Bom, o número 2 é a mesma ondinha, mas ela voltando e fechando os círculos. Então, a mesma coisa, se você traz para a criança e vai mostrando como ela fazer, você tira as tampinhas em cima, põe embaixo e depois que você termina esse movimento, você faz perninhas, virou uma centopeia. Então, isso é extremamente interessante para ajudar na criatividade, eles começarem a pensar no outro mundo. Então, a gente pensou na centopeia, mas eles podem pensar numa corrente, podem pensar em outras coisas que a gente nem conseguiu pensar, né? Esse outro aqui, o número 3, né? Então, a forma como agora as tampinhas foram colocadas, subindo e descendo vales, a gente podia fazer uma montanha. Então, são estratégias de desenho e de pintura que a gente pode utilizar com as crianças. Então, por exemplo, quer que elas façam as montanhas? Você coloca dessa forma a distribuição das tampinhas no caderno, no papel que elas vão desenhar e permite com que elas façam esse primeiro traçado da montanha, depois tira e dá papel para que elas pintem da cor que elas acharem mais interessante, da forma que for melhor. Nesse momento, você pode trabalhar também várias formas, você pode falar dos triângulos e várias outras coisas, né? O número 4, esse símbolo, né, parecido com a ondinha, mas que lembra o E de forma, né? Então, será que a gente já não consegue começar a falar sobre a letra E no momento que a gente está fazendo esse tipo de exercício? Então, não sei, são coisas para a gente pensar, né? E dar a eles a oportunidade de fazerem, tá? Bom, pintura de lápis de cor. À medida que as crianças vão crescendo, elas começam a pintar, né? Essa imagem é bem bonitinha assim, mas ela é uma criança tão pequena ainda que ela não consegue se manter dentro das margens, dentro do limite do desenho. Então, o fato mas isso é um treinamento, né? É o desenvolvimento motor fino. Então, no momento que ele vai fazendo, ele vai trabalhando esse tipo de coisa. É, apesar da gente não estar trabalhando com tinta e a gente não está trabalhando com textura, por exemplo, a gente continua fazendo o desenvolvimento motor fino. E aí é interessante porque às vezes os pais que não querem, por exemplo, brincar, não querem tinta em casa, mas eles podem ter
Eles podem ter um exercício como esse, um livrinho como esse em casa, para que a criança possa pintar utilizando o lápis de cor e vai estar fazendo um treinamento no motor fino. Por exemplo, outra coisa, você observar na imagem, aparece a figura com cores de um lado e ela em preto e branco e o desenho para que a criança possa pintar. É um momento de trabalhar cores, de fazer com que ele pinte da mesma cor, que utilize cores diferentes. Então, tudo isso são regras e comandos que você vai dando para o seu filho ou para o seu aluno, que eles vão internalizando outras coisas. Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, você vai pintar esse balde aqui, mas eu não queria que esse balde fosse lilás. Eu queria que esse balde pode ser qualquer cor menos lilás. Você está dando uma regra para ele, né? E aí você vai observar se ele entendeu o comando que foi dado. Você vai observar se ele consegue identificar aquela cor e se ele consegue executar aquilo, né? Então, isso é uma regra do jogo que você colocou. Então, é importante para o aluno esse tipo de ação, tá? Bom, finalmente a pintura com pincel, né? Que aí a gente pode utilizar a tinta guache, né? Pincel e aí vale qualquer outros tipos de lugar para se pintar também, como cartolina, tela, papel. E aí fica por conta da criatividade do material que o professor ou a família tem ali à disposição para que a criança brinque. Observem a menina, a forma como ela está segurando o pincel. Então, parece que não é, que é uma ferramenta só para ela não sujar a mão, mas é muito mais do que isso. É uma ferramenta, o pincel é uma ferramenta que vai ajudar ela a aprender como é que ela vai segurar no lápis. Então, antes de segurar no lápis, ela já treinou isso com o pincel, ela treinou isso com outros instrumentos. Então, fica mais fácil. Então, é um treinamento para a escrita lá na frente. Então, parece que a gente só está dando para ela se divertir, para matar o tempo, mas na verdade não é isso. Na verdade, a gente está começando um processo de treinamento em etapas graduais que vai ajudar lá na ponta quando a gente for precisar entregar o lápis e pedir para ela escrever o nome dela ou começar a fazer esse processo de escrita, tá? Bom, quais foram então os benefícios que a gente teve durante esse período que a gente trabalhou todas essas texturas, que a gente trabalhou todos esses tipos de pintura com os nossos alunos, né? Primeiro é que eles começam a ganhar uma noção de regra. Você começa a dar para ele algumas questões, né? Então, a gente vai fazer um tigre com a sua mãozinha, mas a gente vai utilizar a cor laranja. Então, você definiu, é uma regra, eles vão fazer, né? Ou se eu for fazer um pássaro, eu vou utilizar as duas mãos. Ou eu vou pintar numa área específica do papel, né? Não passando as margens. São questões que você começa a colocar que vai ajudar no processo do aluno de entender como é que funciona a vida real. Então, quando você começa a criar umas regrinhas para ele, isso aí funciona. Eles estão utilizando o material que está sendo, que todo mundo vai utilizar, né? Então, assim, é avisar para eles, é a questão a minha vez, a vez do meu coleguinha, tudo isso são questões, né? A outra coisa importante é o estímulo à criatividade, né? Então, não é só a criatividade no momento que ele está desenhando, esse também, mas no momento que ele está pintando, que cores eu vou usar? Eu posso misturar cores? É um momento de você pegar as cores primárias e começar a trabalhar e fazer o vermelho e o amarelo virar laranja e ir mostrando que outras cores podem aparecer, né? E aí eles vão aprendendo sobre esse processo, né? E aí é super interessante. Então vai começa a dar um estímulo, um gás e uma oportunidade deles saberem que eles podem fazer coisas diferentes, coisas novas e dar essa oportunidade, né? O treino do desenvolvimento da capacidade motora, que a gente vem falando muito sobre isso, né? Falar sobre as cores, como eu falei, misturar cor e tudo mais, o nome das cores, a gente saber
eles começarem a aprender sobre isso quando eles são muito pequenos, depois eles aprendem, mas aí misturar as cores e tudo mais, saber o que é que dá, conhecer os limites, né? Até onde eu posso pintar, o que é que eu posso fazer, qual o tipo de material que eu vou utilizar nesse momento, né? A expressão pessoal, então assim, eles começam a trazer para o desenho expressões que são deles, né? Então eles imprimem isso nos trabalhos que eles desenvolvem. Então, é um momento assim que é muito benéfico, você começa a conhecer um outro lado do seu aluno, né? E ele começa a se descobrir, a se mostrar de uma outra maneira. A outra coisa é que até para a gente alivia o estresse e a ansiedade no momento que a gente está pintando, né? Então, esses são benefícios, né, que a gente recebe no momento de trabalhar com pintura. Bom, mas tem alguns, mas como eu falei, né? É muito importante, tudo é importante. Tudo pode ser feito, mas a questão da coordenação motora fina, essa sim realmente é fundamental. Então, não só a coordenação motora, né? A coordenação fina só, a coordenação motora de lado geral e a fina principalmente, porque nesse momento, na fina, que ele vai começar a trabalhar músculos muito pequenos, né? Como o da mão, no pé também, mas não para pintura, né? Mas das mãos eles vão utilizar de uma outra maneira, né? Então, por exemplo, no momento em que ele desenha, que ele pinta, que ele pega objetos pequenos, a criança ela precisa desenvolver um movimento muito preciso. Então, a forma como eu pego o grão para que eu segure e não amasse ele, é a criança que ela vai trabalhando. E esses são movimentos que vai acompanhar o resto da vida, né? Então, a forma, a força que eu coloco quando eu pinto. Então, esse é um treinamento extremamente importante. Então, se existem benefícios inúmeros da gente trabalhar a pintura na educação infantil, a motora, com certeza, é uma extremamente importante, né? O movimento da pinça. Então, desde o início, a gente está falando desse movimento importante. Então, desde o início, desde quando a criança ainda é um bebê, ela começa a explorar o mundo dessa maneira, a forma como ela pega a mãozinha, né? Então, esse é o primeiro contato que ela tem com o mundo, né? A boca e a mão. Então, a mão, agora no momento que interessa para a gente falar, é sobre a coordenação motora. Então, a gente está falando de movimento, está falando da mão. Então, a forma como ela pega, a forma como ela vai desenvolver, a forma como ela vai, né? E isso utilizando o polegar, né? O dedo opositor. Então, é muito importante que a gente faça, né? Então, desde o início, isso vai. E ela está aprendendo no momento em que ela está utilizando a pinça dela, ó, essa pincinha aqui, para poder pegar o milho, para poder botar na boca, para poder explorar, ela está aprendendo. E aí ela vai utilizar esse treino durante muito tempo, inclusive quando ela pega no pincel, né? E que lá na frente ela vai pegar no lápis. Então, é o que eu vinha comentando desde o início, né? O movimento da pinça ajuda muito nessa questão de segurar o lápis. Mas como é que isso acontece? Então, assim, o objetivo é que ocorra uma trajetória de evolução. Então, desde que ela começou a pegar lá aquele grãozinho até pegar no pincel, pronto. Essa foi a evolução. A forma como eu trabalhei. Então, isso daí a gente vai chamar esse processo de a escrita espontânea. Então, esse treino que começou lá atrás vai evitar traumas assim desnecessários de repetição, que às vezes a criança não quer fazer naturalmente. Então, se você entrega para ela um pincel, é diferente de você entregar um lápis. Então, você está ajudando a fluir dentro desse processo, né? Você está ajudando a andar de uma outra maneira. Então, desde muito cedo, a criança começa a perceber os símbolos, né, escritos que estão ao redor dela, e você pode explorar isso de várias maneiras, né? Como o nome dela, mostra ela o nome dela escrito,
com que letra começa o nome dela, né? E todo esse processo, porque é o momento que ela começa a prestar atenção, né? E aí ela vai começar a englobar cada uma dessas habilidades que ela vai utilizar lá na frente para poder escrever de forma individual, onde depois a gente vai conseguir colocar, né? E um desses movimentos importantes é o de pinça, né? Que a gente vai pegar o polegar, o indicador, né? E juntar para poder pegar. Depois a criança vai utilizar. E você pode, às vezes, até brincar com ela. Eu acho que tem até eu coloquei uma imagem sobre isso. Entrega para ela uma pinça de verdade. Em vez dela usar a mãozinha dela como pinça, ela usar uma pinça, que é um outro instrumento que ela vai utilizar para poder fazer. E no futuro trocar essa pinça pela mão, aqui. Então, assim, por exemplo, um dos exercícios que você pode fazer, uma brincadeira em casa com seu filho, é entregar para ele 2 vasilhas, grão de feijão, e aí você pode pedir para ele tirar da vasilha da direita e para a esquerda, ou por aí vai, né? Então, se você tiver uma criança que tenha dificuldade nesse movimento, você pode trabalhar com ela de várias formas, né? Então, você pode pegar um pegador de salada, você pode dar um pregador de roupa, você pode dar uma pinça, você pode ajudar que ela faça com as mãos. Então, tudo isso vai depender. Mas a ideia é de que ela pegue e faça o movimento e que ela consiga ir desenvolvendo através disso. Então, você pode fazer de várias formas, né? Esse daqui eu vou falar sobre o procedimento que você vai utilizar, tá? Então, digamos que você tenha 2 vasilhas e que uma tá, os grãos, né? Vão estar na esquerda, então é tirar da esquerda e colocar na direita. E aí ele fazendo isso um por um. Então, imagina uma vasilha cheia de feijão que você vai precisar transpor cada um desses. Então, isso é importante para que o aluno, que a criança vá se desenvolvendo, né? Então, você pode depois, inclusive, aumentando a dificuldade, você pode pegar 2 grãos de cores diferentes. Oi, então, assim, uma das coisas super importantes que a gente falou é sobre outro ponto de desenvolvimento também, essa questão da lateralidade, né? Então, assim, existem várias formas de desenvolver lateralidade, né? A criança começar a ter consciência de direita, de esquerda, né? Então, quando a gente está falando de mão, de olho, né? Para ela olhar, para ela pegar do pé. Então, a lateralidade é algo que a gente também vai poder trabalhar junto com a criançada nesse processo, tá? Então, isso daqui é muito interessante. Então, você colocar, né, falar sobre as margens, falar sobre ela pintar da direita. Então, tudo isso aí vai desenvolvendo. Então, a gente trabalha de forma global, como eu venho comentando aqui desde o início, né? Bom, no fim de tudo, o que é que a gente espera? Primeiro, essa questão do desenvolvimento motor, né? Especialmente da coordenação motora fina. Que aí como a gente trabalhou durante todo esse processo com ela pegar o material, desenvolvimento, trabalhar movimentos que ela vai fazer com a pinça e tudo mais. Então, o que a gente quer mesmo é criar situações que ela consiga explorar a questão do desenvolvimento motor mesmo, né? A outra coisa é desenvolvimento da criatividade. Então, a gente mostrar para essa criança desde o início de que ela pode fazer, de que ela pode utilizar a cor que ela quiser, que ela pode desenhar de uma forma, né? Então, tudo isso são coisas, né, que ela pode utilizar formas durante as formas geométricas quando ela estiver desenhando,
mostra a ela várias questões, assim, e não tentar colocar ela dentro de um padrão, né? Porque isso pode atrapalhar lá na frente. Então, deixar com que ela experimente. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento da criatividade. Essa questão de trabalhar as texturas diferentes, então, desde cedo, colocando a criança para experimentar essas texturas, né? Então, a textura diferente do algodão do cotonete, da tinta, da esponja. Então, tudo isso vai ajudando. Trabalhar com os conceitos das cores, né? Trabalhar com cores, trabalhar com os animais, trabalhar com plantas, trabalhar com várias coisas assim, de que ele queira. Então, a criança decidiu que quer desenhar um arco-íris. Então, você utiliza isso dentro da sala de aula para mostrar para os outros, né? As cores que tem um arco-íris. Então, ir trabalhando dessa maneira. Então, durante toda a aula, todos os conceitos que você precisa trabalhar, você vai trazer em cima disso, né? A outra coisa extremamente importante é a diversão. Então, assim, lá no início a gente começou a falar que para a criança trabalhar com pintura, trabalhar com esse tipo de material, é extremamente divertido. Então, a gente também não vai deixar de se divertir porque a gente está aprendendo. Na verdade, eles estão se divertindo e aprendendo bastante, mesmo que a gente não tivesse essa intenção. Então, o objetivo é esse, é, além de tudo, ainda ser divertido, né? Para ele e para a gente também que vai estar lá acompanhando esse processo. Uma coisa super, ultra, mega importante, porque a gente está falando muito dessas atividades e eu falei lá atrás, né, de mostrar os resultados, de trazer os pais quando a gente falou de pintura de dedo. Então, gente, o importante é depois pegar toda essa produção, colocar bem bonitinho dentro do portfólio do aluno para poder apresentar para a família. Porque para a família é isso, né? Então, assim, apesar de todos os benefícios da criança terem, eles também poderem ver, receber lá que foi feito peixinho com a mão, uma flor com a mão, ou com esponja, ou com o que for, né? Que foi pintado com cotonete. Então, e a gente mostrar e colocar, às vezes, a evolução do que começou com trabalhando com o dedo lá na frente e depois terminando com o pincel. Então, se você pegar uma turma de crianças da educação infantil, sei lá, o grupo 3, e você mostrar isso passo a passo para os pais, você vai ver a evolução dos alunos dentro da coordenação motora, né? Então, isso é interessante. E mostrar, o importante é mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido, tá bom? Já estamos chegando no final, mas eu coloquei aqui três indicações, né, para esse tipo de coisa. A gente falou sobre a questão da construção dos portfólios, eu falei do portfólio agora por último, né, da importância dele. Então, eu trouxe agora um livro da professora Simone sobre a construção do portfólio na educação infantil, né, o que é que você deve colocar. A outra que a gente fala, uma outra sugestão, indicação para vocês, é a criança e a motricidade fina para você aprender técnicas, tanto para ajudar a criança no desenvolvimento, como também identificar a criança que tem um problema e que precisa de um aspecto mais com mais cuidado nisso, né? E um livro para a gente aprender a arte de pintar com os dedos. Então, você trazer uma aquarela e começar a mostrar vários tipos de atividade, de pinturas que você pode fazer utilizando só um dedo. Então, assim, trazer para a para sua sala de aula mais criatividade no trabalho que está sendo desenvolvido, tá bom? Então, essas são as três indicações que a gente tem para quase concluir a aula de hoje. Só falta mais um slide que a gente vai falar sobre as referências que eu utilizei para poder ajudar a compor essa aula, né? A primeira delas e a mais recente, né, é um documento é um artigo falando sobre a experiência de pintura na educação infantil, que foi apresentado no Seminário de Iniciação Científica, né, de Integração em Ensino, Pesquisa e Extensão. Isso foi em 2019, é um documento bem interessante que já traz assim algumas coisas que a gente conhece, mas que aprofunda outras mais e traz de forma bem didática e legal assim um trabalho que pode ser feito.
né? O outro é o trabalho de Pamela Batista, que a gente vai falar sobre, que ele fala, né? A prática da pintura na educação infantil, né? A prática da pintura na educação infantil. E por último, a gente tem mais um artigo, né, de Daniele Nascimento, Daniele Rodrigues, que fala sobre a pintura na educação infantil, experiências artísticas, descoberta e exploração de técnicas a partir da produção de tintas naturais. Então, esse é um outro material que você pode utilizar, inclusive, quando você quiser, se você quiser aprender a construir, a desenvolver suas próprias tintas, né? Caseiras, de forma mais fácil, tá bom? Eu queria muito agradecer a vocês, agradecer a Unifax a oportunidade. Eu espero que esse vídeo seja útil para alguém, porque para mim foi muito interessante gravar. Eu lembrei muito sobre a experiência que eu passei com a minha filha no momento que ela estava fazendo a educação infantil, agora ela está no ensino fundamental 1, e a emoção, assim, em alguns momentos, né? Que quando ela começou a fazer. Ela entrou na educação infantil, eu ainda não fazia pedagogia, eu sou profissional da área de TI. E fui fazer, decidi fazer licenciatura em pedagogia justamente porque eu me apaixonei por aquele universo que eu estava inserida como mãe, que era da minha filha. Então, a primeira pintura que mais me chamou a atenção, assim, que eu achei mais linda do mundo, e a escola deu para a gente de presente uma foto desse momento, foi uma pintura que foi feita da mãozinha da minha filha numa tela, e era um peixinho, né? A mãozinha dela, como eu mostrei, né, em um dos slides. Então, mostrou, ela fez um peixinho com a mãozinha dela aqui, e a gente recebeu uma foto do momento que ela estava pintando aquilo ali. Então, para mim foi muito lindo assim. Então, eu pude recordar isso esse momento. Eu espero que seja útil para alguém. Para mim foi super prazeroso estar aqui, viu? Um beijo, obrigado e fica para a próxima. Tchau, tchau.